Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. O tema central que nós consideramos para este capítulo é como receber a graça salvadora. O apóstolo Paulo começa falando dessa nova vida, aqueles que recebem Cristo Jesus. Então ele começa dizendo: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, seus muitos pecados, nos quais costumavam viver com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Então, o que acontece? Nós sabemos que com a morte espiritual do homem, com a queda do homem, todos nós estávamos mortos aos pecados e delitos. Então, nós temos, Jesus veio resolver o problema do pecado da humanidade. Jesus veio trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. Então, como receber essa graça? Nós sabemos que tudo começa com a palavra de Deus. Essa palavra ilumina a mente e chama o homem ao arrependimento. Mesmo com a queda do homem, mesmo com a morte espiritual, nós não perdemos a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. Então, no momento que você escuta a palavra de Deus, ela ilumina a mente do ser humano, e você pode ser convencido ou não pelo Espírito Santo. Uma vez convencido pelo Espírito Santo, você naquele momento você recebe o Espírito de Deus dentro do seu espírito humano. O nosso espírito humano recebe o Espírito de Deus, que nós chamamos de regeneração ou novo nascimento. É neste momento que nós agora, mortos espiritualmente, passamos a ter fé e nos arrepender. A Bíblia não fala em nenhum momento que sem fé e arrependimento haja salvação. E arrependimento e fé são atos livres do homem. Deus não se arrepende por mim e nem por você. Deus não tem fé por mim e por você. A partir do momento que você tem fé e se arrepende, você agora vai nos apropriar daquilo que Jesus fez na cruz. Você agora vai, pela fé em Jesus Cristo, no que Ele fez naquela cruz, você vai ser justificado por Deus Pai pela fé em Jesus. Todos os nossos pecados agora são perdoados, porque nós agora nos apropriamos daquele ato expiatório de Jesus, aquele ato sacrificial de Jesus na cruz. É nesse momento que eu recebo essa graça salvadora, pela fé em Jesus Cristo, pelo ato que Ele fez no meu lugar. Eu recebo a graça salvadora pela fé em Jesus Cristo, e sou justificado por Deus Pai. E uma vez justificado por Deus Pai, nós agora fazemos parte da família de Deus, somos adotados como filhos, co-herdeiros com Cristo, irmão. Jesus é nosso irmão mais velho, e somos selados pelo Espírito Santo, passamos a ser a propriedade de Deus. É assim que nós recebemos a graça salvadora. E aí ele vai continuar dizendo que Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes das inclinações de nossa natureza humana. Mas, seguindo a natureza humana, éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Se Jesus não vem morrer em nosso lugar, Jesus ele resolveu o problema do pecado. Todos nós estávamos condenados à morte eterna. A palavra de Deus fala do pecado e a morte. O pecado era como um senhorio. E
o salário do pecado é a morte, e os pecadores é como se fosse escravo. Então o que ele pagava aos seus escravos era a morte. Mas Jesus veio libertar a todos nós dessa escravidão do pecado. Uma vez que nós fomos, nosso Espírito Santo nos mortificou, aquela vontade, aquele desejo do pecado foi mortificado. Não tem mais esse desejo de fazer a vontade da carne. Então o Espírito Santo, ele nos vivificou, nos deu vida espiritual. Aquilo que nós estamos mortos espiritualmente, ele nos vivifica. E ele vai dizer aqui que aquele desejo ardente de inclinação da natureza, por causa do seu pecado, estamos sujeitos à ira de Deus, pois Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Mas ele, pela misericórdia e pela bondade de seu amor, e unidos a Jesus Cristo, somos salvos das terríveis consequências de seus pecados e nós desfrutamos dos benefícios da ressurreição de Jesus. Porque nós estamos unidos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Essa união em Cristo chamamos de santificação, que está lá em Romanos 6. Aí ele diz aqui no versículo 5, ele vai dizer que embora estivéssemos mortos por causa dos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. A graça é o fundamento da salvação. Sem a graça ninguém se salvaria. Mas ela é apenas o fundamento, a causa da salvação. Eu preciso me apropriar do que Jesus fez na cruz. Eu preciso receber essa graça. E eu só recebo essa graça, e você só recebe essa graça depois que você nascer de novo. Quando Nicodemo fala de Jesus, ele diz: aquele que não nascer de novo não verá o Rei de Deus. Então, se você não nascer de novo, e para receber essa graça, tem que nascer de novo. Tem que ter fé e se arrepender. E a fé em Jesus, você é justificado e você recebe essa graça salvadora. Então é isso que ele aqui está nos dizendo. Pois ele ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos domínios celestiais. Portanto, nas eras futuras Deus poderá apontar-nos como exemplo de riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Por causa da união com Cristo, os cristãos participam da glória de Deus e de suas bênçãos. Experimentam a ressurreição, tanto agora como no futuro. Mas agora, ele vai agora falar: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Por meio da fé. Eu digo que fé e arrependimento são atos livres do homem. Ninguém vai ter salvação sem fé e arrependimento. Então eu entendo que a salvação tem a parte de Deus e a parte do homem. Há responsabilidade humana na salvação. Sim. E aí nós vamos entender que ele se destina àqueles que confiam somente em Cristo para salvá-lo. Ou seja, não é por obras, para ninguém se orgulhar disso. Mas agora Paulo vai dizer que pois somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então nós vamos entender que as boas obras são resultado e não a causa. Quando nós temos união com Cristo, quando nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, nós vamos fazer boas obras. A evidência de nosso selo pelo Espírito Santo são as obras espirituais que nós vamos fazer, né? Ou seja, as boas obras não são resultado, são resultado e não a causa da salvação.
o Espírito de Deus operando no coração, transformando a nossa vida, produz a vida reta e boa. Mas agora ele vai falar da união da paz com Cristo, porque ele está preocupado com aqueles cristãos, aqueles gentios que se tornaram cristãos. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão. Os judeus entendiam que o fato de ser judeu, descendente de Abraão e circuncidado, como dizia a lei até o 8º dia, era suficiente para a salvação. Estava na lei. Só que a lei não levava ninguém à salvação. A lei servia de árbitro, de tutor para chegar a Cristo. A fé, a salvação se dá por fé. Em nós, depois de Jesus, no Messias que já veio. E antes de Jesus, a fé no Messias que viria. Mas salvação sempre foi por fé, nunca mudou. Então ele se orgulhava da circuncisão, embora ele fosse apenas um ritual exterior e humano. Então, na realidade, Paulo argumenta que essa circuncisão é superficial. Julgar as pessoas por questões do corpo. Mas Paulo agora vai dizer que a circuncisão é do coração, né? Em Cristo, a circuncisão física não significava nada. E antes da conversão, os gentios não tinham nenhuma participação no povo de Deus, porque nas promessas da aliança viviam sem Deus e sem esperança. Agora que eles entenderam a mensagem de Cristo, e aqueles se converteram agora, então não há mais diferença entre judeus e gentios. E Paulo tem essa preocupação da união, porque havia uma rejeição dos judeus aos gentios. Ele vai dizer agora, eles não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. E viviam no mundo sem Deus. E sem esperança. Agora, porém, em Cristo Jesus, antigamente estavam distantes de Deus, mas agora trazido para perto dele por meio do sangue de Cristo. Aqueles que agora reconheceram, que receberam o Espírito Santo. Tudo começa com Pedro, quando estava em Jope. Recebeu aquela visão do lençol, daqueles animais imundos, e ele recebe uma mensagem. E ele diz, mata e come. De jeito nenhum, Senhor. Mas depois de várias mensagens, eles entendem que ali não há mais diferença entre judeus e gentios. E ele vai pregar para Cornélio. E quando Cornélio escuta a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e convence. E Cornélio se converte. Cornélio era um gentio. Então agora, vamos entender que Paulo é a porta dos gentios. E Paulo prega para muitos gentios que se convertem. E agora não há mais diferença. Paulo preza pela união e paz em Cristo Jesus, de gentios e judeus. Ele está preocupado com essa união, porque existia uma rixa entre judeus e gentios. E ele disse que agora não é mais para existir isso, porque todos agora são o mesmo corpo. E antigamente eles estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Vamos entender que antes da conversão, os gentios não tinham nenhuma participação no povo de Deus, nem nas promessas da aliança. Viu sem Deus e sem esperança. Mas ele vai dizer que agora, porém, estão em Cristo, Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu os judeus e gentios em um só povo e derrubou o muro da inimizade que nos separava. Isso é tremendo, meus irmãos. Há um só povo, há uma só, é a igreja do Senhor Jesus. Jesus fundou a igreja. É todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a igreja do Senhor Jesus. É uma única igreja. Jesus não fundou religiões, Jesus fundou a igreja. Jesus não criou denominações, Jesus não criou seitas.
Isso é obra do homem. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Jesus, quando ele veio entre nós, existia 603 mais 10, 613 mandamentos, leis, no Antigo Testamento. Isso é motivo para dizer que meu jugo é suave, meu fardo é leve, porque era muito pesado para aquele povo. Eram 613 mandamentos, leis. Jesus transforma em dois: amar a Deus e amar ao próximo. Isso contempla toda aqueles 613 mandamentos que existiam no Antigo Testamento. Mas agora a igreja é o povo. Ele acabou com o sistema da lei, agora a igreja é o povo, é uma nova humanidade. Como ele está dizendo aqui no capítulo 15, meus irmãos. E promovendo a paz para si desses dois grupos de uma só humanidade, em que o amor e a aceitação são valorizados, e as distinções étnicas já não operam como motivo de divisão. Não há mais essa divisão entre judeus e gentios, agora é uma igreja, um único povo. Mas assim ele nos reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Então a morte de Jesus na cruz, ele trouxe para nós a condição de salvação e vida eterna. Mas ele também reconcilia a humanidade com Deus, porque a humanidade estava afastada de Deus. Havia uma morte espiritual, havia um afastamento do ser humano de Deus. E quando Jesus vem, ele reconcilia, porque ele subiu aos céus e mandou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, uma vez que nós recebemos dentro de nós, ele nos reconcilia com Deus, ele nos sela. O Espírito Santo é o selo, nós passamos a ser propriedade do Senhor Jesus. Então, por causa agora da cruz, ele eliminou a inimizade que havia entre judeus e gentios. Então, na realidade, nós vamos entender que ele trouxe boas novas de paz. Agora, por causa do sangue de Cristo, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Aquele véu que existia lá no templo foi rasgado na morte de Jesus. Somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar chamado Santo dos Santos, em que a arca da aliança, e na tampa da arca o propiciatório era derramado o sangue do bode emissário e o bode expiatório. O sangue do bode expiatório, o bode emissário iria para o deserto para perdão dos pecados. Agora não, aquele véu foi rasgado. Todos nós agora temos acesso a Deus através de Jesus, com natureza humana glorificada, que está lá no céu direito de Deus Pai. Então nós temos que entender agora que, portanto, vocês já não são mais estranhos e forasteiros. Então ele vai dizer agora que os gentios que creem não são mais estranhos e forasteiros. Por meio do sangue de Jesus, eles agora fazem parte da família de Deus, se tornaram filhos de Deus por adoção, como os cristãos judeus, a mesma coisa. E agora vocês são reconciliados, e juntos somos uma casa edificada, somos alicerces dos apóstolos profetas. Então ele vai dizer que os apóstolos profetas, eles são os alicerces, mas a pedra angular é Jesus, e essa pedra é a mais importante da construção. É o próprio Jesus Cristo que é essa pedra angular. E nele nós estamos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Nós somos agora a morada do Senhor, de Deus dentro de nós. Nós somos o templo, nós somos a morada do Espírito Santo. Isso é tremendo, meu irmão. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Deus vive dentro de nós através do Espírito Santo. Então, esse capítulo termina ele dizendo que nós somos morada do Espírito Santo.
Que Deus continue nos abençoando.